Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai para o nosso canal no YouTube, também Ângela Esteve 17. Tem uma playlist nos dois canais de todos os evangelhos que nós já realizamos aqui, onde você pode ir lá assistir a qualquer momento, pode também compartilhar com seus amigos. E não esqueçam, de deixar o seu like nos vídeos, quando está aqui no feed, quando está lá no YouTube também. Isso ajuda para que mais pessoas também possam assistir esses evangelhos. A nossa proposta aqui é muito simples, nós nos reunimos aqui toda semana para refletirmos a vida à luz do nosso Mestre Jesus, os ensinamentos que nos foram passados e que nós precisamos sempre estar revisitando essas páginas, sempre revisitando esses ensinamentos, porque é o que nos dá sustentação na nossa vida, que é o que nos dá diretriz para as nossas vidas. Jesus, com todo o seu amor, passou aqui no meio de nós, exemplificando como deveria ser a nossa conduta aqui na Terra. E o Evangelho é uma cartilha para que nós possamos seguir o exemplo dele e mais rápido nós nos encontrarmos com a plenitude dentro de nós, com a própria felicidade, com a realização dentro de nós. Então vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui, reunidos em seu nome, em nome do bem, do amor e da fraternidade, e vamos pedindo que o Senhor esteja no meio de nós, para que nós possamos te recordar as lições recebidas, entendê-las, e que nós tenhamos a coragem e a força suficiente também para ir implementando esses comportamentos no nosso dia a dia. E assim, nós então pedimos licença e iniciamos o nosso evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar justamente sobre o que nós já começamos a falar aqui, sobre a função do verbo. Como é importante a palavra na nossa vida, como é importante essa comunicação. E muitas vezes a gente não dá a importância devida a isso. E muitos erros são cometidos por causa de uma palavra colocada em uma hora errada, ou numa energia errada, ou num momento de uma forma equivocada. Então vamos entender um pouquinho como é que se processa essa nossa comunicação, para que a gente entenda qual é realmente o poder que tem a palavra e a função do verbo na nossa vida. E nós vamos então lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 12, que ele diz assim, esse versículo: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha que interessante isso. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vamos entender o que significa isso. Nós sabemos, indubitavelmente, que a palavra é uma força poderosíssima na nossa vida de relação no campo dos sons, Talvez eu acredito que não haja uma música tão mais potente do que a própria palavra. Por quê? Quando nós vamos elaborar uma palavra, seja em que língua for, tá? Aqui a gente não está falando em idiomas, estamos falando do verbo que sai da nossa boca, da nossa comunicação.
Toda vez que nós vamos comunicar uma ideia a uma pessoa, essa ideia, primeiro, ela foi idealizada na nossa mente. Então, tem sempre uma imagem mental antes, para que a palavra tenha o significado, para que ela possa passar para o outro aquilo que nós estamos elaborando na nossa mente. E geralmente essa palavra, ela vem carregada dessa imagem mental e também das nossas emoções, daquilo que vai indo no íntimo do nosso coração. Porque nós temos o nosso corpo espiritual, que é o nosso corpo emocional. Então, quando nós falamos, nós criamos essa imagem mental, temperamos com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, e aí, quando a pessoa está conversando com outra, é criado de uma pessoa para outra um campo de força, tanto de um lado quanto do outro. Eu estou falando agora para vocês que existe um campo de força que está indo até vocês, que emana de mim. Porque as ideias estão sendo compiladas na minha mente, temperadas com o meu entendimento, com as emoções, estão sendo passadas. E o que acontece? Quando duas pessoas estão conversando, acontece uma espécie de simbiose, que aquilo que nós plasmamos nas imagens transmitidas vai ficar na pessoa, e o que a pessoa também está respondendo também fica em nós. Olha que interessante isso. Por isso que a qualidade daquilo que nós falamos é responsabilidade nossa, porque vai afetar o campo do outro. Não só o campo mental do entendimento, mas vai afetar também o campo emocional. E se a gente tivesse a visão dessas permutas energéticas que nós fazemos, nós tomaríamos mais cuidado com aquilo que a gente fala para os outros. É claro que ninguém aqui está educado 100% no verbo. Nós sabemos disso. Para educar o nosso verbo, nós precisamos primeiro educar o nosso pensar. O nosso pensar vai trazendo para nós também uma educação emocional. E o Evangelho é a nossa cartilha que nos ajuda a ter essa educação emocional. A luz espiritual que hoje nós temos do entendimento das coisas, saber que existe uma lei de retorno. Se eu causar algum dano em alguém com o meu verbo, isso vai ficar gravado no meu corpo emocional. Então, toda aquela energia, ela retorna para mim. Então, quando a gente pensa que está agredindo o outro verbalmente, tudo bem, você pode estar até agredindo, mas você está agredindo a si mesmo. E dependendo das atitudes que a outra pessoa tiver a partir do seu verbo, é de responsabilidade sua. E nós precisamos agora crescer e entender isso, para que a gente tenha responsabilidade naquilo que a gente fala, mas também que nós estejamos vigilantes com aquilo que a gente ouve, para que nós não também fiquemos suscetíveis a receber energias contrárias, que podem também nos desestabilizar, que possam também nos prejudicar. Então, todo o nosso verbo, ele é carregado de uma intenção. E mesmo quando a pessoa pode até usar um tom de voz mais baixo, pode até procurar ser gentil, mas dependendo das palavras ardis que ela fala, ela vai atingir o outro.
Não é o fato de gritar ou não gritar. Isso aí é uma modulação que também tem a ver com educação, mas a questão está mais no sentimento com que é falado. Porque o outro vai receber aquilo e muitas vezes a pessoa nem está esperando, às vezes, receber alguma coisa. Ou a pessoa se ilude com aquilo que o outro está falando. Pior, às vezes toma aquilo como verdade. E os prejuízos são enormes. São enormes. E nós, que aqui estamos hoje, nós não temos muita consciência disso. Hoje eu me surpreendi lendo, estudando sobre essa lição, porque acarreta para nós uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós falamos, o nosso verbo é portador dos nossos sentimentos. E dependendo daquilo que a gente passar para o outro, as nossas ideias vai repercutir em nós mesmos. Então é muito, muito, muito perigoso quando a gente não tem um mínimo de educação espiritual a nossa comunicação com o semelhante. Tem pessoas que não têm aparas na língua e ofende muito as pessoas. Fere as pessoas. Mas aí eu disse também que nós temos que ter cuidado também com o ouvido. Porque as pessoas, muitas vezes, deseducadas, podem até tentar nos ferir. A questão também é como eu recebo isso. Então, aqui existe uma educação não só na nossa expressão verbal, mas também naquilo que a gente ouve. E também a lei, pelo contrário, ela também funciona. Se a gente fala coisas boas, se a gente incentiva uma pessoa, se a gente apoia uma pessoa, se a gente consola uma pessoa, isso também retorna para nós. Quando o nosso campo emocional está repleto de boa intenção, de carinho, de ajuda, de fraternidade, isso tudo também volta para nós. Isso também volta de alguma forma. Muitas vezes acontecem coisas com a gente que a gente nem entende por quê. Mas por causa da nossa invigilância, muitas vezes é a lei do retorno daquilo que a gente fala que vem para nós. Muitas vezes as pessoas falam assim, fica repetindo muito a questão da discórdia, fica repetindo muito o pessimismo, frases pessimistas, tudo isso que é emanado para o lado de fora vai retornar. Por isso que já foi dito que feliz é aquele que pensa, age como fala. O nosso verbo, ele deve ter concordância. Porque a gente sabe que pelo verniz social, muita gente se coloca até de muito bonzinho e de boas palavras, de bom vocabulário e até de uma entonação afetuosa, mas que no sentido das suas palavras, no seu campo energético, vem carregado de espinhos. Porque existem aqueles que, utilizando do verbo, fazem manobras mentais para confundir as pessoas. Então nós temos que ficar alertos, despertos para a luz, para que o nosso coração sempre pese se aquilo que nós estamos ouvindo ou se aquilo que nós vamos falar pode ajudar. Se não pode ajudar, melhor não falar, ficar em silêncio. E se alguém falou alguma coisa que não devia, é melhor fazer ouvidos mocos e deixar para lá. E não importar para dentro de si.
Quando a gente começa a ter esse domínio sobre o verbo, nós começamos a fazer a composição do nosso destino. Para que a gente realize qualquer coisa na vida, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra para trabalhar, nós precisamos da palavra para aprender e para ensinar. Para nos comunicar. Para viver com outras pessoas. A palavra, ela é uma grande operária na construção da vida. Por isso que exige um cuidado maior. Para que a gente possa construir um ambiente salutar para nós e para aqueles que nos rodeiam. Porque a gente não quer ficar sendo responsabilizado, né, por muitas vezes falar coisas indevidas. Tiago, naquela época de Jesus, ele sabia desse valor do verbo. E quando ele falava, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, nós estamos dizendo que quando a gente sente uma coisa ou faz uma coisa e fala outra, tem uma discordância muito grande e o choque do retorno vai acontecer. Porque a gente sabe que tem muita gente que fala muito, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa discordância acaba fazendo com que, inclusive, a gente desvalorize a personalidade do outro. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa está falando aquilo, mas ela não vive aquilo que fala. As palavras não têm veracidade, causa até uma certa desagradabilidade em nós quando a gente escuta. Por isso que nós precisaríamos sentir as coisas, ter o bom senso para falar, para que a gente evite ter menos desgostos na vida. Quanta gente usa o verbo para iludir o outro, para conseguir coisas e seus próprios interesses mesquinhos. Quantos verbos enganam pessoas, iludem pessoas. Vocês acham que isso a conta não vai vir? Ou se vem? E quando nós falamos as coisas boas e nós não as vivemos, não damos o exemplo, nós somos muito mais responsáveis. Porque a gente conhece o que é bom, mas não faz. Por isso que a nossa palavra, para ela ter força, ela tem que ser seguida do nosso exemplo. E se a gente não pode exemplificar aquilo que fala, então não fala. É melhor. Primeiro cuidar que a gente faça das nossas atitudes, para que depois a gente possa exprimir isso no mundo. E nós que já conhecemos um tanto do Evangelho, que já conhecemos a conduta do Cristo, em vários aspectos, aqui mesmo nesse Evangelho online, quantos evangelhos já não tem? Que a gente já conhece um pouquinho disso, a nossa responsabilidade é maior. Porque Jesus falou num outro momento que a quem muito foi dado, muito será pedido. E se nós já temos algum conhecimento, a nossa responsabilidade é aumentada. E se nós ainda não estamos com força para viver aquilo que a gente fala, principalmente no tocante ao bem, então vamos cuidar primeiro das nossas atitudes. E nunca permita que a sua boca engane alguém, iluda outra pessoa. Porque é um ledo engano você achar que está enganando o outro. A mentira faz isso.
A mentira acha que está enganando o outro. Mas não. Aquele que mente, ele está sendo enganado por si mesmo. Está sendo enganado e a vida vai trazer de volta. Gente, a força do verbo é tão grande que a gente vai ver lá no livro de Moisés que quando Deus criou as coisas, ele usou o verbo e disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Esse é o grande poder da palavra. Jesus também, com a força da palavra, reuniu 12 homens. 12 homens iluminados. Seus apóstolos, que até hoje também nos servem de segurança espiritual com seus exemplos para nós. Jesus falando, vivendo e falando aquilo que vivia, ele deixou o próprio evangelho. Olha a força que tem o verbo. Vocês já pensaram na força que tem um juiz? Ou um corpo de jurados que vai definir o destino das pessoas que estão ali sendo julgadas? O valor de uma palavra de um general conduzindo um exército? De um rei sobre um poder, de um soberano sobre os seus súditos, sobre um reinado? Vocês já pensaram na força da palavra que tem um professor? Que já traz para essa mente infantil, ajuda a modular através do conhecimento, inclusive o caráter dessa criança? E quanto que vale a nossa palavra dentro de casa? Com as pessoas com quem a gente convive? Quanto vale tudo isso? As pessoas entram e saem da nossa vida. E elas vão carregar com elas um pouco da gente. Não importa se conviveu por um dia, por uma hora, por um ano, por 10 anos, por 20, por 50, não importa. Elas sempre vão levar alguma coisa do nosso verbo, daquilo que nós expressamos através do verbo. E que bom se elas puderem levar o que tem de melhor em nós. O conhecimento que a gente já tem, mas mais do que isso, que elas possam levar o sentimento que nós colocamos em cada palavra. Como é triste quando alguém se afasta da gente e nos deixa com o gosto amargo da mentira, nos deixa com o gosto amargo da ilusão. Que nós não sejamos essa pessoa que cause isso no outro. Que nós sejamos aquele que usa o verbo para esclarecer. Use o verbo com sinceridade. Use o verbo como uma forma de entendimento e não como uma faca afiada para ferir o outro. Todos nós, sem exceção, carregamos suscetibilidades. Ninguém aqui está em regime de exceção. Todo mundo carrega suas fraturas emocionais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Nós vivemos num mundo onde a mídia, o merchandising, né? Tá tudo muito em cima dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, o tempo inteiro. Então é que tomar cuidado com isso. Não é tudo que a gente vê aqui no timeline do Instagram ou do Facebook que é verdade.
Todo mundo publica o que quer. Hoje em dia a coisa mais simples que tem é publicar um livro. E às vezes a pessoa compra um livro e acha que porque está no livro aquilo é verdade. E não é. Porque a palavra, ela não sai apenas da nossa garganta, da nossa boca. Existe a palavra escrita também. Existe a palavra através de gestos também. Não deixa de ser a força do verbo. Pode ser que não saia da garganta o som de voz, mas a intenção e esse campo de força que é formado é o mesmo. E a responsabilidade de quem escreve. Quantas pessoas vão ler aquilo e vão tomar aquilo como verdade? Muita gente está desequilibrada no mundo por causa de livros de autoajuda. E confunde autoajuda com o ensinamento de Jesus, com filosofia, com um monte de coisa. Faz uma confusão danada. É preciso ter discernimento para tratar com tudo isso. Usar muito da nossa razão. Sempre usar a razão em primeiro lugar. E muitas vezes, quando alguém chega para nós agressivamente, ou num tom, ou com palavras que possam ferir a nossa suscetibilidade, que nós possamos aí sim usar o ouvido crístico que nós já temos. De perdoar porque o outro não sabe o que fala. Porque alguém que usa o verbo para ferir, para diminuir ou para ofender o outro, não sabe o que está fazendo. Ou pensa que sabe. Está apenas no seu descontrole emocional. E se a pessoa tem esse problema constantemente, vá fazer terapia. Ela precisa tratar das suas feridas emocionais. E que nós não sejamos essa pessoa. É preferível muitas vezes numa situação grave. Antes que a gente esboce uma mentira, arquitete alguma desculpa para sair numa situação que possa levar prejuízo para o outro, que a gente fique quieto. É importante ter prudência, medindo as palavras antes que ela saia da nossa boca. Enquanto ela estiver na nossa boca, ela nos pertence. E você modula e faz o que quiser. Mas a partir do momento que você soltar e ela sair, você não vai ter mais controle. E como isso vai atingir o outro, vai ser responsabilidade nossa. Que a nossa palavra não seja motivo de escândalo aos ouvidos daqueles que nos cercam. Essa é a recomendação do Evangelho. Vamos pensar também nesse costume que hoje, não só falado no verbo, mas agora até escrito, palavras de baixo calão. Vocês acham que tipo de energia que carrega essas palavras? Boas é que não são. Ninguém viu Jesus usando uma palavra de baixo calão, nem seus apóstolos, e ninguém que a gente conheça, que seja digno de exemplo, eu ouvi dizendo uma palavra de baixo calão. Não pense vocês que o que eu estou falando, isso não serve para mim também, tá? Eu sempre me coloco junto com vocês, porque eu também já errei muito, como todo mundo aqui. Estamos no mesmo barco, mas nós estamos aprendendo. E eu estou aprendendo junto. E hoje, quando eu estava lendo isso aqui,
que a gente vai ser responsável por essas palavras que nós falamos, essas energias que nós emitimos. Olha, vamos pensar antes de a gente abrir a boca na frente dos outros para ver que tipo de troca de energia que a gente vai fazer. Eu propus para mim que agora, antes de falar, eu tenho que pensar em Jesus, porque senão a gente não consegue, né? A gente já tem até o próprio hábito, né? Tem gente que tem hábito de falar a palavra de baixo calão mesmo. Precisa mudar o hábito. Porque se ela cria um campo, se você fica falando isso dentro de casa, ou no carro, ou no ambiente do trabalho, essas energias negativas, elas vão se grudando, vão ficando plasmadas no seu ambiente. Gruda, inclusive, nas paredes. E aí a gente entra no lugar e fala, nossa, ambiente carregado ou coisa carregada, por quê? Por que será, né, gente? Porque tudo acaba saindo de dentro de nós, né? Então vamos pensar antes de falar, se o nosso verbo está construindo, se está fazendo o mesmo trabalho que o Cristo fez, se a nossa inteligência e o nosso coração está ligado a Deus, se está ligado às coisas mais evoluídas, ao pensamento mais evoluído. Afinal, aqui dentro dessa natureza terrena, nós somos os seres considerados os inteligentes. E a gente tem que sempre pensar, lembrar que nós devemos falar como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Toda liberdade nos é dada, mas existe uma parcela de responsabilidade nessa liberdade. Então não importa o julgamento que a pessoa possa falar de você, porque muitas vezes você vai se calar diante da ofensa, não importa. O julgamento dos homens não interessa, o que interessa é a nossa consciência com Deus, porque no fundo a nossa vida é conosco, o mundo acontece dentro de nós e a gente vai ter que dar conta para nós mesmos, nunca é para o outro. Os outros farão aquilo que quiserem fazer. Como eu vou lidar com isso? Aí é responsabilidade minha. Aí eu vou ter que ter a responsabilidade do que eu estou fazendo com o que eu ouço. E a liberdade é dada a todos nós, tanto de quem fala como quem ouve. O que é que eu faço com aquilo que eu ouvi? Não gostei do que eu ouvi, eu preciso revidar? Não. Eu tenho 3 caminhos. Ou eu revido, ou eu fico magoado, ou eu simplesmente seleciono e vejo que aquilo lá é a opinião do outro. Às vezes a pessoa acordou ruim do fígado naquele dia e te respondeu meio enviesado, e aí a gente já toma aquilo. Nós tomamos muito as coisas muito no pessoal. E olha, quando uma pessoa está desequilibrada falando com a gente, ela está falando muito mais dela do que de você. Aliás, ela está mostrando o desequilíbrio dela, as feridas emocionais dela. Agora, quando uma pessoa engana o outro de caso pensado, são outros 500. Quando uma pessoa mente, são outros 500. A pessoa que mente, ela não assume a sua cota de responsabilidade na vida. E o mentiroso é aquele que engana. E a outra pessoa fica acreditando. Então vamos analisar aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos. Lembre-se sempre, o poder da decisão sempre vai estar nas suas mãos. A decisão sempre será sua daquilo que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo.
Você decide se vai querer entrar na briga ou não. Você decide se vai ficar ofendido ou não, se você é muito ofendível por qualquer coisa. Pense nisso. Lembre-se que o nosso poder está sempre conosco. E a gente não tem que entregar o nosso poder, o nosso controle emocional na mão de ninguém. Quando eu entro na provocação verbal do outro, eu pego todo o meu poder que está em mim e entrego para o outro. Ai, Ângela, mas é muito difícil se manter. Ora, por isso que nós estamos conversando antes. Nós temos que pensar, as lições que nós aprendemos do Evangelho são lições que depois que termina o Evangelho a gente tem que ficar pensando. Refletir a nossa vida com esses ensinamentos. Quantas situações nós perdemos a paciência e entramos no jogo do outro de bobeira? De bobeira. Então, se a gente já tem essa consciência, o que se pede para fazer agora? Que com esse conhecimento a gente passe a ter mais o controle da nossa vida na nossa mão. Que o nosso falar, como diz Paulo de Tarso, seja sim, sim, não, não. Sejamos sinceros naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós podemos fazer. Dizer sim é muito importante, mas é importante também aprender a dizer não. Dizer não para aquilo que não convém, para aquilo que você não pode fazer, ao invés de ficar enganando muitas vezes o outro. Porque dessa forma nós vamos colocar veracidade naquilo que a gente fala, firmeza naquilo que a gente fala. E as pessoas acabam tendo confiança, porque sente no seu campo vibratório que aquilo que você está falando é o que ela está vivendo. E não como muita enrolação a gente vê por aí, né? Em todos os setores da sociedade. Não preciso nem exemplificar, porque eu sei que vocês são inteligentes e sabem muito bem disso, que muita gente utiliza, né, do chakra laríngeo para enganar e manipular as pessoas. E isso existe desde sempre. Agora cabe a nós outros, a partir do momento que temos esse conhecimento, selecionar. Esse é o grande verbo, selecionar aquilo que nós ouvimos, selecionar aquilo que nós falamos e também selecionar aquilo que a gente vê. Lembre-se que o controle da sua vida está dentro de você. E o relacionamento mais importante é você com a sua própria consciência. As pessoas vão passar por nós. Nós viveremos experiências com elas, vamos viver aprendizados como elas com a gente. E que Jesus nos abençoe para que as pessoas que passam pela nossa vida, as que ficam ou aquelas que vão, levem o melhor de nós. Que possam se lembrar da gente e falar, poxa vida, eu aprendi isso com tal pessoa. Que nós sejamos essa pessoa. Eu aprendi com muita gente na minha vida e aprendo muito. Muita gente. Com gente que nem desconfia que eu aprendo. Eu aprendo, inclusive, com as crianças, ouvindo as crianças falando. É importante ter ouvidos de ouvir. Então, a partir de hoje, vamos seguir o conselho, né, de Tiago, falar de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E que o nosso mestre possa nos abençoar mais uma vez, visitando cada lar aqui representado.
Que nesse instante as suas bênçãos se estendam sobre todos nós. O Senhor do Verbo, do Evangelho, que revolucionou os povos com a palavra amor, que trouxe essa palavra dos páramos divinos, dos lugares mais altos do cosmos, para que nós aqui entendêssemos essa palavra amor, que ainda é tão difícil ao nosso coração. E nós te rogamos, Senhor, que traga docilidade para os nossos sentimentos, para que o nosso verbo possa ser construtivo, para que ajude a construir um mundo melhor. Que nós possamos ombrear com esses trabalhadores da luz, para que nós possamos fazer também a nossa pequena parte nesse concerto divino que é a nossa terra. E muito agradecidos que somos pela lição de hoje, agradecidos ao plano espiritual que nos assessora, nós pedimos licença e encerramos o Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a vocês também. Eu espero que essas lições tenham chegado aí fundo no seu coração. Toda palavra que foi dita aqui foi dita com muito amor, com muito carinho. Que ela fique gravada não só aqui nos vídeos, mas que fique gravada na consciência de cada um. Para que a partir de agora, quando a gente for se comunicar, que a gente primeiro adoce os nossos sentimentos. Para que a nossa palavra seja sempre emitida na intenção do bem, do amor e da fraternidade. Um grande beijo no coração, uma ótima semana e nos vemos segunda-feira que vem, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online. Um beijo para todos vocês, muito obrigada a todos que participaram aqui. Não esqueçam de deixar curtir o vídeo depois que ele sobe lá para o feed. Tá bom? Beijo!